Tá tudo de cabeça para baixo. Na primeira versão, o Marco Aurélio ele conseguiu fugir sem ser preso, apesar de passar anos desviando dinheiro da TCA, ele conseguiu fugir do Brasil, mesmo sendo procurado pela polícia, ele conseguiu fugir. Já o Det Reutemann, na primeira versão, acabou morrendo. Mas parece que as coisas vão mudar completamente de figura, porque aparentemente o público vai acreditar que a Odete Roitman morreu, porque ela vai ser encontrada dentro do seu quarto, sem vida, enfim. E aí iniciará uma investigação para saber quem foi que matou a Odete Roitman. E o detalhe dessa história é que Heleninha será presa por ter matado a Odete Roitman, e um pouco antes a Heleninha teria discutido com a Odete Reutemann, o que leva então a suspeita que a Odete Reutemann colocou a culpa em Heleninha porque ela queria se vingar da filha. Outro ponto muito interessante, o Marco Aurélio ele não consegue fugir. Quando ele está muito próximo de sair do Brasil, quando ele está muito próximo de embarcar e entrar no avião para fugir com Leila, a Polícia Federal barra Marco Aurélio e leva ele para a delegacia. Lá o Marco Aurélio ficará preso. Inclusive, o Tiago verá o pai preso e ficará muito emocionado, chorará muito. Enquanto isso, o Aldete armou isso tudo e mandou o Marco Aurélio para a cadeia. Mas a Odete Reutemann, essa altura, não está morta? Gente, ao que parece, a Odete Reutemann vai aparecer nos minutos finais da trama com um novo boy. Inclusive, ela vai ter esquecido até o César, né? Ela vai ter deixado o César de lado. Ela vai encontrar um novo boy e ela vai estar lá tomando um champanhe e degustando a vista paradisíaca onde ela estará. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Vamos primeiro aos fatos, né? Depois a gente vai às teorias. Tá bom, o fato é que a Odete será encontrada dentro do seu apartamento no Copacabana Palace. A Odete será encontrada sem vida, com uma arma ao lado do seu corpo. Depois de 4 capítulos, a perícia irá revelar que havia 2 digitais na arma que foi encontrada perto do corpo de Odete Reutemann. A arma que tirou a vida de Odete Reutemann, vamos dizer assim. E essas digitais são de Heleninha e de Celina. Bom, eu não sei por que motivo só a Heleninha foi presa, mas só a Heleninha acabou atrás das grades. Eu não sei se a Heleninha estava tão bêbada que não lembra o que aconteceu e disse para a polícia que não sabe se foi ela que matou a mãe. Talvez a Heleninha deu essa versão no seu depoimento, o que ajudou a prender ela. Enfim, não sei, né? Vai lá saber porque a Heleninha não tinha provocado o acidente que deixou o Leonardo em uma cadeira de rodas. Mas por ela estar bêbada, ela achou que foi ela que fez isso. Passou 13 anos achando isso. Então álcool às vezes confunde a mente de Heleninha. E por que eu falo isso? Porque antes de Odete Reutemann morrer, ou durante, ou depois, não, seja lá o que for, antes de Odete Reutemann ser encontrada morta, a Heleninha, ela estava muito abalada porque ela descobriu que o Leonardo está vivo e que ele está com sequelas irreversíveis. Enfim, que ela foi enganada pela própria mãe esses anos todos, que a mãe foi a responsável por deixar o irmão em estado vegetativo. Tudo isso abalou muito a Heleninha e ela estava muito bêbada. E ela foi lá até o Copacabana Palace, foi até o quarto de Odete discutir com ela, enfim.
Depois Celina foi lá também. O Marco Aurélio se hospedou no Copacabana Palace. Marco Aurélio também entrou dentro do quarto de Odete Roitman. Enfim, houve muitas pessoas que entraram dentro do quarto de Odete Roitman. Inclusive o César saiu de lá pouco antes da Odete Roitman morrer, o que levanta suspeita se não foi César que matou ela. Inclusive um pouco antes das câmeras mostrar a morte de Odete Roitman, também a gente acabará vendo o César muito angustiado, né? Muito nervoso junto com o Olavo. Depois da morte de Odete, também a gente verá o César jogando uma arma fora, coisa que não faz o menor sentido, já que tem uma arma encontrada do lado do corpo de Odete. Mas dá a entender que César tinha um envolvimento. Enfim, muita nuance, né? E sem contar que Fátima também, ela entrou dentro do quarto de Odete na noite da morte de Odete. Inclusive, quando ela sai do quarto, ela tem uma troca de olhar ali com o Marco Aurélio. Um olha pro outro e parece que como se os dois fossem cúmplices um do outro. Enfim, vai entender essa situação, essa circunstância. Bom, aí tem o funeral é de caixão fechado, que levanta suspeita ainda mais para que a Odete esteja viva. E aí volta aquela narrativa que eu contei no início, né? Também é fato, o Marco Aurélio acaba sendo preso. Ele vai parar na cadeia. Bom, o que parece é que a Odete aparecerá lendo uma matéria no jornal e ela vai estar se vangloriando porque o Marco Aurélio foi preso e ela vai estar, digamos, comemorando que ela mandou o seu maior inimigo para a cadeia, que é o Marco Aurélio, e tá livre da família que sempre foi um estojo para ela, né? Agora, quais seriam os motivos para Odete Roitman forjar a própria morte? Bom, primeiro, a Odete Roitman poderia ter feito isso. Essa teoria pode ser real, inclusive é uma teoria que tá rolando nos bastidores de Vale Tudo, né? Tá circulando essa teoria entre eles. Eles mesmos não sabem se a Odete Roitman vai morrer. Eu até arrisco a dizer que Débora Bloch, nem ela mesma sabe se a Odete Roitman vai morrer mesmo. Enfim, mas voltando aqui ao que eu tava falando, por que a Odete Roitman forjaria a sua própria morte? Por quê? Por quê? Bom, há muitos motivos. E o principal é porque todos descobrem que Odete foi a responsável por deixar o Leonardo em uma cadeira de rodas, por ter forjado a morte de Leonardo por vergonha das condições que o filho estava. Ou seja, a Odete estava completamente sem credibilidade, né? Ela estava com a imagem completamente arruinada, né? Então, motivo ela tinha, né? E ainda mais os filhos e os parentes dela que sempre deram dor de cabeça para ela, e ela se vê livre desses parentes, seria tudo para ela. Dinheiro para ela nunca ia faltar. É óbvio que uma mulher dessa altura, desse porte, ela tem contas na Suíça, em vários locais que tem dinheiro que ninguém sabe da existência desse dinheiro, né? Óbvio, todo rico faz isso. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.